Bom, agora a gente vai revisar o movimento circular uniforme e fazer um exercício. O que é o essencial do movimento circular em geral? É essencial que, à medida que um objeto percorre um arco de circunferência na trajetória circular, ele percorre também um ângulo, e a relação entre esse ângulo e esse arco de circunferência é dada pela definição do ângulo em radianos e, correspondentemente, a essa relação aqui. E dela a gente tira a relação entre as velocidades linear e angular, que é essa relação aqui. Tá? Precisa decorar essa relação? Na verdade, não precisa. Basta fazer análise dimensional. O que é isso? A gente pode fazer pensando de duas formas. A mais comum, mais natural para vocês, talvez seja pensar nas unidades no SI. No SI, velocidade é medida em metros por segundo, raio, que é um comprimento em metros, e velocidade angular em radianos por segundo. Ora, metro vezes radiano é metro. A gente vê por justamente essa relação que define a unidade radianos, certo? O ângulo em radianos. A gente pode pensar também em termos das dimensões. Dimensão de velocidade é comprimento por tempo. Dimensão de raio é comprimento, dimensão de velocidade angular é dimensão de ângulo, que é 1, ângulo é adimensional, dividido por tempo. Então, na dúvida, basta lembrar que o raio relaciona as velocidades linear e angular, e para saber para que sentido a gente multiplica, para que sentido a gente divide, basta fazer a análise dimensional. Tá? O que mais que a gente tem sobre o movimento circular em geral? Além de que a posição é radial para fora e tem módulo constante, a gente tem que a velocidade é sempre tangente à circunferência no sentido horário, se a velocidade angular for negativa, ou no sentido anti-horário, se a velocidade angular for positiva, certo? Essa velocidade é constante? Nunca. No movimento circular nenhum, a velocidade é constante. Por quê? Quando a gente fala em velocidade, a gente fala do vetor velocidade. Tá? O que pode ser constante é a magnitude desse vetor, tá? Que é o módulo de r vezes o módulo da velocidade angular. Ou seja, se a velocidade angular for constante, daí sim a gente tem o que a gente chama de movimento circular uniforme. Bom, se a velocidade angular é constante, a gente tem que sempre leva o mesmo tempo para percorrer ângulos iguais. Em particular, o ângulo que é uma volta completa, a gente tem um tempo decorrido que é o chamado período. Ou seja, o período é o tempo que leva para se completar uma volta inteira, e esse tempo é sempre o mesmo porque a velocidade angular é constante, certo? Então, o período é um conceito que se aplica ao movimento circular uniforme. E outra consequência da velocidade angular ser constante é que a aceleração aponta para o centro da circunferência, certo? É radial apontando para dentro. E a magnitude dela é velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Ou também, isso aqui é igual a velocidade linear ao quadrado sobre o raio radial para dentro. Tá? É o que essa figura mostra. Tá? Lembrando que essa expressão aqui já diz o que a figura mostra ou o que a gente falaria. Certo? Hora do exercício, então. Esse exercício proposto, tá? Imaginem dois tipos de retorno em rodovias. A gente tem um retorno menor aqui e um retorno maior, certo? Digamos que aqui a gente tem um retorno que eu vou chamar de raio, ele está chamando de raio A, né? 3 metros. E aqui um raio maior, que eles chamam de raio B, 40 metros de circunferência, um raio da circunferência. Ele diz o seguinte: se a máxima intensidade da aceleração centrípeta para um carro é 5 metros por segundo ao quadrado, qual é a máxima velocidade e magnitude com que o carro pode fazer cada um dos retornos? Bom, então vamos lá. A gente quer a velocidade máxima para cada retorno.
velocidade máxima para cada valor de raio de circunferência, certo? Qual é a condição? A condição é que a aceleração centrípeta não supere 5 metros por segundo ao quadrado. Então, o que a gente quer? Aceleração centrípeta menor ou igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Tá? Eu vou trabalhar com a desigualdade porque a gente só ganha com isso. Tá? A gente ganha em matemática, em raciocínio e chega na condição de velocidade máxima, como vocês vão ver. Tá? Bom, o que a gente precisa? A gente precisa da relação entre a aceleração centrípeta e a velocidade, certo? E o raio. A relação é... Bom, já que ele pede velocidade linear e não angular, então a melhor expressão para a gente pegar é essa daqui. Colocando essa expressão aqui, a gente tem o quê? V ao quadrado sobre o raio menor ou igual a 5. Portanto, a gente tem na condição para a velocidade ao quadrado que ela tem que ser menor ou igual a 5r. Certo? Ou então, se a gente preferir, a gente pode escrever assim, que a velocidade é menor ou igual a raiz de 5 vezes o raio. Ora, aqui a gente mostrou então que o limite para a velocidade é um máximo e não um mínimo. Certo? Esse menor ou igual indica que o valor máximo da velocidade é raiz de 5r. Então, a gente tem o quê? A velocidade máxima, no caso do retorno A, vai ser raiz de 5 vezes o raio do retorno A, que é, raio do retorno A é 3, raiz de 15, tá tudo assim, então metros por segundo. Ao passo que a velocidade máxima, no caso do retorno B, é raiz de 5 vezes o raio do retorno B, que é 5 vezes 40, raiz de 200 metros por segundo. A gente pode simplificar como 2 vezes 100, então 10 raiz de 2 metros por segundo. Beleza? Tá feito. Respondida a questão. Bom, o que mais que a gente pode tirar disso? Se eu perguntasse o seguinte, imagina na verdade que o item 1 perguntasse qual retorno é feito mais rápido. Vocês iam achar ambíguo? Bom, qual retorno é feito com maior velocidade? Qual retorno pode ser feito com maior velocidade em módulo? Bom, isso daqui é um pouquinho menor do que 4, e esse daqui é raiz de 2, é 1,4 alguma coisa, então isso daqui é perto de 14. Evidentemente, a gente tem que o retorno maior pode ser feito com uma velocidade mais rápida. Significa que em menos tempo? Essa é a ambiguidade que ficaria se perguntasse qual retorno poderia ser feito mais rápido, qual retorno seria feito com maior rapidez ou qual retorno seria feito em menos tempo. Então, eu inventei aqui um item 2 para a gente aproveitar essa ambiguidade e fazer um pouquinho mais de exercício, que é aproximar cada retorno como uma semicircunferência e qual o menor tempo que se pode percorrer cada um deles. Então, a gente tem aqui o retorno com raio menor, RA, e o retorno com raio maior, RB. 5 metros e 40 metros, respectivamente. Bom, aqui a gente tem velocidade máxima, que eu vou supor que o carro então percorre esse trecho com a velocidade máxima que a gente calculou, vou chamar de VA, que é raiz de 15 metros por segundo, e aqui a velocidade máxima para o retorno B, o maior é 10 raiz de 2 metros por segundo. Qual é o arco de circunferência que é percorrido aqui nesse retorno menor? O arco de circunferência é metade da circunferência, então a gente tem um arco de circunferência de π vezes o raio, certo? 2π vezes o raio dividido por 2. E aqui a gente tem um
intervalo de tempo em que ele percorre essa semicircunferência. Ora, arco circunferência dividido pelo tempo em que ele é percorrido nada mais é do que a velocidade, já que ela é constante, certo? Então, a gente tem o tempo em que um carro percorre esse retorno menor, com velocidade máxima, e aí, então, π vezes o raio dividido pela velocidade. Daí a gente vê, inclusive, que a condição de velocidade máxima é o máximo no denominador aqui, então dá um mínimo pro tempo. Beleza? Agora a gente coloca os valores. A gente tem π vezes 3 dividido por raiz de 15, certo? Aqui a gente pode pegar π vezes raiz de 3 ao quadrado dividido por raiz de 15, a gente vai ter raiz de 3 quintos. Então, a gente tem aqui o intervalo de tempo mínimo para se fazer o retorno A é raiz de 3 quintos vezes π. Fiz tudo consistentemente no SI, então vai dar em segundos. Caso alguém queira conferir, perfeitamente válido. Beleza? Tá aqui a respostinha. Agora, para o caso do retorno B, a gente tem a mesma lógica. O arco circunferência no B vai ser meia circunferência. E isso, esse trecho percorrido nesse intervalo de tempo, de tal modo que esse quociente entre arco, circunferência e tempo que ele é percorrido é exatamente o que define a velocidade. Então, a gente tem o tempo em que ele percorre esse retorno, vai ser, só manipulando aqui essa expressão, de novo, velocidade máxima, tempo mínimo, π vezes 40 dividido por 10 raiz de 2. Isso daqui vai ser 4π sobre raiz de 2. A gente pode multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo. A gente vai ter 2 embaixo. Portanto, o intervalo de tempo mínimo para percorrer esse retorno maior vai ser 2 raiz de 2 vezes π segundos. Bom, o retorno que pode ser feito com maior rapidez é o retorno em que se leva mais tempo para percorrer, certo? Exercício para vocês, eu vou fazer, é estimar a ordem de grandeza. Tá legal? A ordem de grandeza aqui desse intervalo de tempo A e a ordem de grandeza aqui desse intervalo de tempo B. Pode ser em segundos, pode ser em minutos, como vocês preferirem.